Vila Nova. Estamos ali na dirigência do pastor Walter e na coordenação do nosso pastor regional, que é o pastor André Silva. Prazer conhecer mais uma igreja, conhecer um povo santo. Igualmente, ali em Caldas, que tem também um povo sedento pela palavra do Senhor, como nós estamos aqui nesta manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, esse tema, a qual é sugestivo a nós, sobre avivamento, Pentecostes, mas para mim, em especial, nós temos que estar avivados, mas de uma maneira totalmente diferente. Nós temos que estar avivado, mas que haja transformação. Não há avivamento sem transformação, principalmente para nós, os homens, a qual nós somos mantenedores de uma casa, a qual nós temos que criar filhos, nós temos que ensiná-los. Então tem que haver mudança. E eu gosto muito desse Salmo de número 1. E ontem, quando disse a palavra do Senhor, a qual o pastor Jean Porto pregou, ele dizendo sobre pedras, que é momento de nós pararmos de jogar pedras e tirar pedras do nosso caminho. E me veio o Salmo de número 1, a partir do versículo 3, que é a verdadeira mudança do homem, que é avivado. A palavra do Senhor nos diz: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós somos árvores plantadas. Nós não fomos uma semente jogada ao vento. Nós hoje aqui nesta manhã, nós somos plantadas por Senhor nosso Deus, para nós estarmos sendo nutridos desse ribeiro de águas, águas vivas que é o Senhor Jesus Cristo. E que nessa manhã nós possamos verdadeiramente nos nutrir desta água, e que haja mudança na nossa vida, no nosso falar, no nosso dia a dia, porque ser crente aqui dentro da igreja é bom demais, é levantar a mão, dar glória a Deus, mas lá fora nós temos que mostrar a diferença, nós temos que ser luz, nós temos que ser essa árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto no tempo certo, que dá fruto. Nós temos que dar fruto, meus irmãos, frutos bons para a obra do Senhor. E graças a Deus, Deus nos proporciona esses congressos, para nós podermos sair avivados, motivados e principalmente diferentes do mundo, levando a palavra do Senhor, sendo árvores, dando bons frutos. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Aleluias. Amados, vamos colocar de pé, vamos fazer um minuto de oração. Aleluias. Logo após o cantor, aleluias, estará louvando ao Senhor. Aleluias. Vamos orar, amados, vamos orar. Aleluias, abra essa boca que Deus te deu. Aleluias, e clame a Ele nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Altíssimo, Santo, poderoso, Rei da glória, Senhor dos exércitos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, pela Tua misericórdia estamos aqui, Senhor, crendo, ó Deus, que não sairemos deste templo, ó Deus, da forma que entramos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre o céu sobre este lugar, receba a nossa adoração, Senhor, ouve o nosso clamor, Senhor, nos renova, nos restaura nesta noite, nos enche, ó Deus,
com a tua unção, com o teu Espírito Santo, o teu Espírito da verdade, o Espírito de poder, o Espírito que dá ousadia para falar do teu Evangelho, para falar do teu amor, para falar, Senhor, da tua misericórdia ao mais vil pecador. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos capacita para a tua obra nesses dias, nesta geração, Pai, neste presente século, porque para isso nós cremos que nascemos, Senhor. Ó Deus, ó Espírito Santo, toma o lugar que te cabe, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te adorar. Em nome de Jesus, Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão direita. Diz assim: toda honra, toda glória pertence a Deus. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Continue com suas mãos levantadas. Quem já pisou no santo dos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Igreja, igreja, igreja. Que e onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus está aqui nessa manhã. Está aqui, está aqui. Xarabassumi, cantarabassou. Ei, crente, sinta a presença dele aí. Ele está aqui desde o primeiro hino cantado. Ele está aqui desde a primeira palavra lida. Ele está aqui desde a primeira oração. Ele está aqui desde que a orquestra está tocando. Ei, filho, ei, irmão, é nessa manhã que você vai abrir o seu coração para adorar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu repeti o refrão dessa canção que a orquestra tocou maravilhosamente bem, porque é um refrão que tem falado muito no meu coração nos últimos dias. Essa canção diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Só que o problema que nós estamos vivendo nos últimos dias é que a maioria de nós nunca tivemos esse prazer de pisar no Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos é lugar de intimidade, contato com Deus, experiência. Tem 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, nasceu na igreja, os pais são crentes, os avós são crentes, mas nunca, pastor Josias, entrou no Santo dos Santos, pastor Fabiano, nunca teve experiência, nunca teve intimidade. Ei, nome de crente não diz nada, irmão. Jesus está procurando uma geração que não vai resgatar o pentecostalismo, não, que vai resgatar a presença de Deus. É muito mais sério, é muito mais complexo resgatar a presença de Deus, resgatar a glória de Deus para os cultos, seja de oração, seja de ensino, seja de louvor, seja de adoração. A presença vale mais que tudo. A presença do Espírito Santo vale mais que tudo. Aleluia! Espírito Santo, Santo dos Santos, fumaça me esconde, só teus olhos debaixo de... A orquestra quiser acompanhar, vamos embora. Trompete, saxofone. No lugar, só tua graça me basta. Levante a mão, levante diz. Santo dos santos, fumaça, só teus olhos debaixo de tuas asas, és meu abrigo,
meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo do santo, no santo, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem debaixo de tuas asas. És meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. A tua presença é o nosso prazer nessa manhã, Jesus. Xarabassou que narabassai. Oh, a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença. Xarabadobecação deranacandarabassúrias. Xerananacandarabassu. Espírito Santo, Deus de poder, igreja, o santo do santo, a fumaça. Debaixo das asas do Senhor, és meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta e tua presença. Quantos têm prazer na presença? Quantos? Cadê os crentes que têm prazer na presença aqui? Cadê você que tem prazer na presença? Xarabassou, cantarabasai. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome. Santo, 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 santo. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Você sabe, canta. Te ser. Eu sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ei, ei, perdoa-me porque às vezes o Senhor perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás dentro dessa igreja. Dentro dessa igreja. Levante a mão e diz: ainda que. Ainda que. Aleluia. Te servir. Pode chorar, irmão, pode chorar, sofre. Aonde a sua oração não chega, as tuas lágrimas chegam. Aonde a tua oração não chega na luz, as tuas lágrimas chegam. Perdoa-me, porque às vezes, aleluia, 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 logo as como sinal que tu estás neste lugar. Quantos creem que Ele está neste lugar? Neste lugar. Ele está neste lugar. Ele
Ele está neste lugar. Ele está, a presença dele é real. Ei, a presença dele é real aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está no meio do teu povo, no meio da igreja, no meio da tua igreja, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Ei, xarabanamanabanabas, xarabachai, ramanacadabasubicandalabas. Espírito Santo. Ai, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Digno, 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 digno. Exaltado, está sentado acima de todos. Ele é santo, ele é poderoso. Ele restaura, ele cura, ele transforma, ele capacita, ele renova. Ele traz aquilo que se perdeu de volta. Ele traz o pentecostalismo de volta. Ele traz a presença de volta. Coloca a sua mão assim, ó. Ei, Davi tinha tudo em seu reinado: as melhores espadas, os melhores escudos, mulheres bonitas, filhos, filhas, o melhor exército. Tinha uma coisa que faltava, pastor Josias, no exército de Davi: a presença. Quem lê a Bíblia vai entender. A arca da aliança. Tinha tudo no reinado, mas não tinha presença. E Davi disse assim: olha, eu só vou para a guerra a partir de hoje, quando a presença de Deus voltar para Jerusalém. Entendeu? Não saia sem a presença. Não batalhe sem a presença. Não guerreie sem a presença. Resgate a presença. Obed-Edom ficou 3 meses com a presença. E quando foi levado embora, na história mostra que ele seguiu a arca. Pediu para Davi para ser levita, pediu para Davi para ser alguém que ficava lá cuidando. Mas ele não queria sair da presença. 24 horas na presença. Não é só dentro da igreja, não é só na festa, mas é 24 horas dentro de casa, no emprego, na escola, na faculdade. 24 horas na presença, na presença, na presença, na presença. Ai. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. O quê? Tua presença. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, o teu Espírito, a tua glória é meu prazer. Está 24 horas diante da tua face, diante da tua glória. Ei, 24 horas diante da presença, diante da presença, diante da presença. Uou, uou, o Espírito Santo. Santo dos santos, a fumaça me esconde. São teus olhos debaixo de és meu abrigo, meu lugar certo. Só tua graça me basta. E tua presença é o nosso prazer. Quantos podem aplaudir? Quantos podem aplaudir? A presença, a presença, a presença, 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 a presença, a presença.
Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria de podermos estar aqui nesta manhã para juntos adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu gostaria de pedir aos irmãos que já encontram-se em pés para que nós possamos fazer a leitura bíblica do texto que nos é proposto nesta manhã. Está em Atos, no capítulo 1, vamos ler do versículo número 1 até o versículo número 8. Obrigado, pastor. Aleluia. Atos, capítulo 1, até o versículo número 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Podem vos assentar. Gostaria de agradecer a Deus pela liderança de homens da nossa igreja, do nosso ministério, pastor Clayton, juntamente com essa equipe destemida, esses homens que durante todo este ano, desde o início do ano, trabalharam muito. Nós pudemos acompanhar o movimento deles em todos os trabalhos que fizeram, nas preocupações, nas dificuldades, nas lutas, sempre ali buscando uma orientação. Ali o pastor Charles reunindo com eles, reunindo com eles várias vezes, e eu tenho certeza que Deus está neste negócio. Por isso nós estamos aqui hoje. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Valteir, que é o líder desta regional. Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. E eu gostaria de cumprimentar o pastor Josias, o pastor anfitrião, o pastor desta igreja. Com isso eu cumprimento todos os amados pastores que estão presentes aqui. Levaria tempo para falar o nome de todos, mas vocês moram no nosso coração. Fazer menção apenas do pastor João, ali de Caldas Novas, que é líder de homens da região Sul Minas, veio de longe para estar conosco. É um prazer tê-lo aqui nesta manhã. Agradeço a Deus pelos irmãos que nos acompanham, o pastor Charles Melo, aliás, que está aqui também, representando o nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, que não pôde estar aqui, mas certamente, se nós estamos aqui, é porque Deus deu autoridade a ele para que nós pudéssemos estar aqui, né? Deus abençoe. Cumprimentar nosso amigo Divino Rodrigues, que é o nosso candidato a vereador, tem mandato e é candidato a vereador para mais um mandato, e o nosso ministério está apoiando o Divino Rodrigues. Tem uns irmãos que acompanham aí, o Eric, eu vi o Eric, o Michael está acompanhando. Cumprimentar também o Samuel, que me acompanha nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida. Meus irmãos, é de uma inteira e grande responsabilidade estarmos aqui nesta manhã, até porque estava programado que o pastor Domício Júnior estivesse ministrando aqui neste dia, mas aprove Deus estarmos aqui juntamente convosco, e eu agradeço a Deus por isso, não somente pelo fato de ser um congresso de homens, mas porque Deus marcou esse dia para estarmos juntos. Eu louvo a Deus por isso.
tentei, como o pastor Charles falou, fazer contato com algumas pessoas para que pudessem estar aqui ministrando para os irmãos, mas não teve jeito. O pastor Clayton me fez o convite, eu tentei estender a outra pessoa, mas não teve jeito. Deus designou este dia e em obediência ao Senhor e à palavra do Senhor, eis-me aqui. Talvez eu não seja, devido à exiguidade do tempo, tão profundo como o assunto requer, mas eu gostaria que os irmãos navegassem no Espírito Santo nesta manhã e na palavra do Senhor. Talvez nós não consigamos estar secando todo o assunto, mas eu tenho certeza que a profundidade daquilo que nós queremos de Deus está dentro de nós mesmos. Basta que nós entregamos a nossa vida, o nosso coração e o nosso ser ao Senhor, e Ele fará maravilhas em nosso meio. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo de Deus está neste lugar para abençoar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus está neste lugar para mostrar para você que o Pentecoste não é mais aquele Pentecoste dado no livro do Atos, não é aquele que vai acontecer aqui hoje, mas é a extensão daquele, porque o mesmo Espírito que atuou aquele dia, ele permanece ao longo dos tempos, ao longo das épocas, enchendo a nossa vida de poder. O poder foi dado naquele dia e é estendido a nós para a honra, glória e exaltação do nome do Senhor. É muito interessante quando nós falamos do pentecostalismo e nessa história, nós vemos a história da Assembleia de Deus, nós não podemos deixar de falar, até porque somos assembleianos, somos pentecostais, nascemos em um berço pentecostal. A Assembleia de Deus, ela começa aqui no Brasil no ano de 1910, estabelecida exclusivamente com o nome da Assembleia de Deus em 1911, tanto que nós fizemos já um centenário da Assembleia de Deus. Mas esse episódio, ele começa lá nos Estados Unidos, mais precisamente na Rua Azusa, onde houve um grande movimento espiritual, pentecostal, onde o William Seymour, ele deu abertura para que o Espírito Santo de Deus fizesse maravilhas na sua época. Resumindo, naquela época estava presente 2 missionários suecos que estavam naquela região de Los Angeles, Estados Unidos, e dali eles foram também contaminados por esse Espírito Santo que movimentou aquela região, vindo então por uma revelação de Deus para o Brasil, e aqui estabelecendo a igreja Assembleia de Deus. E eles chegaram aqui cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aonde ele habita, aonde nós damos lugar para ele habitar, ele não só enche a pessoa que está dando lugar para ele, mas todos aqueles que estão ao seu redor. O Espírito Santo irradia e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Este movimento hoje aqui, ele pode acontecer se você está cheio do Espírito Santo. Irradia para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele que o Espírito Santo de Deus pode também enchê-lo, e aqui serão também todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Mas eu estive estudando, tem um livro do pastor Elianai Cabral, e ele fala muito sobre o Espírito Santo e o pentecostalismo no Brasil. E ele coloca alguns pontos interessantes. Por que a Assembleia de Deus, ela cresceu nesse movimento do Espírito Santo? Por que a Assembleia de Deus, ela ao longo dos anos, apesar de algumas mudanças que já aconteceram, alguns usam o nome de Assembleia de Deus, mas não tem nada de Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, a igreja que foi formada pelo Espírito Santo de Deus, lá em 1911, ela continua. Mas de que forma ela cresceu? A Assembleia de Deus cresceu por causa da importância dada à pessoa e à obra do Espírito Santo. Você não pode ter nada de ninguém que você não valoriza. Você não pode ter nada de ninguém que você não está acostumado a estar com ele. Aliás, você não pode conhecer uma pessoa se você não tem intimidade com ele. Eu sempre digo que conhecer a Deus, você vai ler a palavra de Deus, e ali você conhece os atributos de Deus, você conhece a obra de Deus, você conhece o que ele faz, o que ele é, o que ele pode fazer, e dali você procura ter as benesses desse conhecimento de Deus. Mas somente através da intimidade com ele é que você pode conhecê-lo.
é conversar com Ele através da oração, é buscar a presença dEle. A Assembleia de Deus cresceu nessa intimidade com o Espírito Santo, dando valor a esta obra. Eles vieram de cá, esses missionários, e trouxeram consigo a obra do Espírito Santo, que aconteceu lá na outra América, e irradiou para o Brasil, e nós demos, a Assembleia de Deus deu valor a isso, e devemos continuar com essa chama acesa. Ela não pode apagar, ela não deve apagar, porque essa chama do Espírito Santo é que nos mantém vivos. Outro ponto importante: por que a Assembleia de Deus cresceu? Foi por causa do ardor evangelístico. Não há operação do Espírito Santo se nós não saímos para evangelizar. Se continuarmos dentro dos templos, se continuarmos dentro das quatro paredes, talvez você vai ter alguma experiência com Deus, mas você vai ter somente com você mesmo, só para você mesmo. Talvez você vai ter uma experiência e vai comunicar àqueles que estão do seu lado, mas se você não pegar esse ardor que está em você, esse fervor que você não pode perder, e ir lá fora dizer para as pessoas: olha, eu tenho algo muito especial para te dar, eu tenho algo muito especial para você sentir. O ardor do evangelismo, o ardor de ganhar almas para o Senhor, não pode cessar na vida do povo de Deus, não pode cessar na vida dos assembleianos, não pode cessar em cada coração, em qualquer idade. Esse foi um outro motivo que a Assembleia de Deus cresceu. E o outro motivo foi: a Assembleia de Deus cresceu por causa da oração. Como eu disse anteriormente, a forma de nós estabelecermos uma intimidade com uma pessoa é conversando com ele. Eu posso ver aqui o Júnior todos os dias, cumprimentá-lo todos os dias, mas enquanto eu não sentar com ele, não bater um papo com ele, não conhecer a vida dele, não saber quem ele é, com quem ele mora, com quem ele é casado, quais são os filhos dele, o que ele faz na vida, eu não estabeleço vínculo. Enquanto eu estiver apenas observando o Júnior, talvez eu vou ter uma impressão daquilo que ele é, mas nunca vou saber quem verdadeiramente ele é. Enquanto eu estiver olhando para as pessoas, eu vou ter um pré-julgamento sobre elas, mas nunca vou entendê-los daquilo, das necessidades, daquilo que elas querem. Assim mesmo é Deus. Enquanto nós estivermos observando Deus fazer milagre na vida das pessoas, nós vamos ter uma impressão de que Deus faz alguma coisa para as pessoas, mas nunca faz para a gente. Enquanto a gente estiver olhando para situações, nós vamos ver pessoas pulando e até criticamos porque elas pulam. Às vezes nós vamos ver pessoas sendo curadas e olhamos para aquilo, Deus faz, mas você não tem uma experiência com Ele, porque você não tem intimidade com Ele. Hoje é o dia de estabelecermos a intimidade com Deus. Hoje é o dia de você conversar com Deus e dizer: Papai do céu. Eu acho interessante, pastor Josias, que a oração do Pai Nosso inicia justamente na intimidade. Na intimidade. Por que Jesus ensina os seus discípulos a orar e dizer para eles: olha, Pai Nosso que estás nos céus. Intimidade. Intimidade. Como que você vai conhecer alguém, ou vai falar de alguém, ou vai evangelizar para alguém, de alguém que você ouviu falar? Quando você fala de alguma coisa que você ouviu, você corre um sério risco de falar asneiras. Você corre um sério risco de não dizer a verdade sobre aquela pessoa e até dizer algumas inverdades a respeito dela. Mas o Espírito Santo de Deus hoje nos convoca para termos a intimidade com Deus. A Assembleia de Deus cresceu no movimento do círculo de oração. Círculo de oração. Às vezes hoje você nem vê mais falar em círculo de oração. Mas aquele círculo de oração, quem teve a ideia, pensou justamente no círculo, onde não tem começo e nem fim. Ele não começa e não termina nunca, porque é uma constante chama acesa, é uma intimidade constante. Todo dia você fala com Deus, todo dia você tem resposta de Deus, todo dia você tem uma intimidade com Ele. Ele vai abençoando a sua vida, você vai crescendo nele. É assim que nós crescemos na presença de Deus. O verdadeiro pentecostalismo, ele vai irradiar a sua vida através da intimidade e o estabelecimento deste contato com o Senhor.
Se não me falha a memória, o slogan da Assembleia de Deus é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Amém? Era isso mesmo? É porque eu sou da geração mais recente, né? Eu não lembro, mas os mais antigos não tão recente assim, né? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Mas feitas essas considerações, nós vamos observar no texto bíblico que nós lemos, ou na temática deste congresso, que é resgatando o pentecostalismo, e nós vamos ver aqui Lucas falando sobre o movimento, sobre essa situação em que Jesus, antes mesmo de delegar que saíssem para pegar a palavra, antes de delegar que saíssem a curar os enfermos, antes de delegar que eles fossem anunciar a palavra de Deus, ele diz: não façam nada, não executem nada, não tenham nenhum procedimento antes que do alto. Havia uma promessa do Senhor, que Ele iria para o Pai e Ele enviaria o Consolador. Aquilo ainda não havia acontecido. Nós vemos no Velho Testamento homens de Deus. A Bíblia fala de Sansão, que quando ele tinha aquela força brutal que ele tinha, o Espírito de Deus se apoderava dele. Apoderamento é dar poder. Apoderar é dar poder. Homens na Bíblia que tiveram o Espírito Santo, como o rei Davi, que ao pecar ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas a descida do Espírito Santo, na forma em que ela foi descida, não havia ainda acontecido. Homens tinham experiências individualizadas, poucos homens tiveram a experiência individualizada com Deus. Mas neste momento, aqui na palavra do Senhor, no livro de Atos, nós vamos contemplar a promessa de Deus se cumprindo, quando lá no livro de Joel, o profeta Joel vai citar que depois daqueles dias, ele derramaria sobre todo o povo o Espírito Santo de Deus. Mas antes que isso acontecesse, a palavra de Deus fala, e Jesus aqui dizendo: olha, não vão sair sem autoridade, não vão pregar sem autoridade, não saiam para fazer nada sem autoridade, porque quando vocês saírem sem autoridade, não vai dar certo, não haverá milagres, deve haver consagração. Estar parados em um lugar, aguardando o momento certo, para que nesse tempo, nesse interregno de tempo, eles estivessem parados em um mesmo ambiente, pensando em Jesus, falando das coisas de Jesus. Eles ficaram em Jerusalém, e ali só pensavam nas coisas de Deus, só pensavam em Jesus. Jesus deu um tempo para que naquele momento eles esvaziassem dos seus afazeres, eles se esvaziassem das suas atividades, eles deixassem o material de lado e colocassem apenas na presença de Deus. Então a Bíblia diz que eles deveriam estar ali, quando de repente a palavra de Deus, Jesus vai dizer para ele: olha, vocês ficarão lá até do alto sejam revestidos de poder, e vocês receberão o poder do Senhor ao descer sobre vós. É o Espírito Santo de Deus. Era a descida do Espírito Santo. Eu achei interessante ontem, quando o pastor Jean Porto estava ministrando, e ele citava as questões relacionadas de como Deus pedia para que o povo construísse templos. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, construa um tabernáculo para que eu possa habitar. Moisés vai lá, constrói um tabernáculo. Essas são as palavras do pastor Jean Porto. E aí Deus manifesta a sua glória, e depois Deus fala que Davi deveria construir também uma tenda. Depois fala que Salomão deve construir um templo para o Senhor. E sabe de uma coisa? Naquela época todos esses lugares foram construídos. A palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele foi tão intenso, tanto no tabernáculo, em Êxodo capítulo 34, a glória de Deus foi tão intensa no tabernáculo, que nem Moisés, aquele que foi o pedreiro, não o construtor, aquele que estava lá construindo, pôde entrar. Tal era a glória de Deus.
Mais tarde, em Crônicas, capítulo 7, nós vamos ver acontecendo a mesma coisa. Na dedicação do templo, a palavra de Deus diz que a glória de Deus encheu de tal forma aquele lugar, aquele templo, que nem mesmo os sacerdotes puderam entrar. Mas foi tão mais intenso, que a Bíblia diz que os sacerdotes caíram para trás. Tal é a glória do Senhor. Na descida do Espírito Santo, nesse poder em que Jesus diz aos seus discípulos que eles receberiam, não mais encheria o lugar que eles estavam, não mais encheria uma casa, não mais encheria um templo, mas os encheriam do poder. Eles mesmos, o corpo deles, se tornariam o templo do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você vem aqui à igreja, a esse templo, o poder de Deus aqui se manifesta. Mas esse poder, ele pode ser para você relativo, não absoluto. Você pode estar aqui dentro ouvindo alguém falar, alguém pregar e não sentir absolutamente nada. Você pode entrar e sair desta igreja sem ter nenhum contato espiritual com Deus, porque Deus não habita em casas, em templos feitos por mãos de homens. Você só pode sentir a presença de Deus, você só pode sentir a augusta presença de Deus abrindo o seu coração e permitindo que a glória de Deus te encha. E para a glória de Deus encher a nossa vida, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Só pode se encher alguma coisa, pastor Valteir, partindo do princípio do vazio. Você não enche nada que está cheio. Se você encher algo que está cheio, tentar colocar alguma coisa dentro de algo que está cheio, vai derramar, vai desperdiçar. Então você, para sentir a presença de Deus, para receber esse poder de Deus, para receber essa glória de Deus, você tem que já pensar em sua vida: eu estou me esvaziando de mim mesmo, eu estou deixando a minha vontade, eu estou deixando o meu desejo, eu estou deixando tudo aquilo que não serve para mim, para que o Espírito Santo de Deus me encha de poder, para que o Espírito Santo de Deus faça morada no meu coração, para que as pessoas possam ver Deus através de mim. As pessoas veem Deus através de você? O que tem a ver isso com o pentecostalismo? Eu comentei com o pastor Josias ali, e essa é uma verdade. Nunca mais vai ter aquele movimento de Atos 2. Daquele jeito, daquela forma, não. Porque foi um evento único. Foi um evento único. Alguém pode até dizer: vamos fazer com que esse dia seja igual ao dia do Pentecoste. Sabe por quê? O Pentecoste, a descida do Espírito Santo, ela foi única. Ele já está conosco desde aquele dia. Tudo que acontecer daquele dia para cá é uma extensão daquele movimento que aconteceu. O que depende é de mim, é de você. Depende de nós. Depende de nós. É quando nós esvaziamos. Eu acho interessante e gosto de mencionar esse texto. A Bíblia fala de Ana. Ana estava pedindo a Deus um filho. E a Bíblia diz, não sei quantos anos, mas ela ia todo ano ao templo pedir a Deus um filho. E ela dizia: Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Ela queria para si. Ela estava cheia de si, até porque ela tinha alguém ali, Penina, que apurrinhava a cabeça dela. Ela se sentia menosprezada, ela se sentia menor que todas. Uma mulher de Israel, ela não podia ser estéril, ela era discriminada mesmo. Não tinha como não ser discriminada. E Ana, a Bíblia diz no primeiro capítulo de 1 Samuel, que ela um dia estava no templo orando, pedindo a Deus um filho. E a Bíblia diz que ela não tinha mais palavras, ela apenas balbuciava alguma coisa, pedindo a Deus um filho. Tanto que ali chega e pensa que ela estava até embriagada. Tal era a vontade que ela tinha. Ela estava embriagada da sua própria vontade, do seu próprio desejo,
da sua própria necessidade. Ela queria mostrar para a sociedade que ela também era uma mulher de valor, que ela também poderia ter filho. Tinha que tirar aquele estigma que pesava sobre os ombros dela de ser uma mulher estéril. Mas do versículo número 15 do capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia fala algo interessante, que Ana derramou a sua alma. Derramou a sua alma. Sabe o que significa isso? Falando muito rapidamente, eu sou daqueles teólogos que acreditam na tricotomia do corpo. Paulo enfatiza muito isso, a quem pensa diferente, na dicotomia, e aí sucessivamente. Mas eu creio que o homem tem espírito, alma e corpo. No corpo é essa forma física que manifesta as vontades, desejos. Aqui tem tristeza, alegria. Aqui eu manifesto aquilo que eu sinto. Aqui vocês podem ler nas minhas expressões algo que talvez eu queira dizer com palavras, mas manifesto nas expressões. O Espírito é aquele que se comunica com Deus. Em Hebreus fala que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela penetra na divisão da alma e do Espírito, fazendo uma divisão disso. Então o Espírito comunica com Deus e a alma que Ana derramou. A alma está os nossos sentimentos, as nossas vontades, nossas tristezas, nossas alegrias. De lá que parte todo esse sentimento que vai manifestar no corpo. É na alma que você diz estar depressivo ou triste. É na alma que você diz estar alegre ou feliz. É na alma que você tem essas manifestações. E sabe o que Ana fez? Dobrou-se na presença de Deus. E a Bíblia diz que ela derramou a sua alma, o seu desejo, a sua vontade. Tudo aquilo que ela queria, ela derramou. O verbo derramar, ele vem dizendo que você tirou de dentro do incipiente e colocou para fora. Tirou de dentro dela e colocou fora. Eu acho interessante, a Bíblia toda é um conjunto de inspiração do Espírito Santo. A Bíblia diz que, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus cria o homem. E ao criar o homem, a Bíblia diz que, no termo usado ali, a Bíblia diz que Deus assoprou sobre o homem. E tornou o que? Uma alma vivente. E é alma porque a Bíblia diz que ele era muito inteligente. Ele deu nome a todos os seres vivos. A Bíblia diz que a Bíblia coloca a inteligência de Adão como nunca houve um homem inteligente como ele. A psicologia diz que o homem não usa nem 10% do seu cérebro. Adão deve usar 100% e mais alguma coisa. Nós, como vamos dar nome para os nossos filhos, a gente emenda nome do pai com a mãe, do filho com não sei quem, que saem uns nomes esquisitos, que depois os filhos têm que estar justificando porque que o nome dele é aquele, tem que soletrar. Adão não, partiu do nada, deu nome para todo mundo e está aí até hoje. Inteligência, alma. Neste momento, Ana fez isso, ele pegou tudo aquilo, o desejo dela, e colocou diante de Deus. A Bíblia diz que a partir daquele momento em que Ana não mais queria a sua vontade, ela fez um pedido diferente. Ela disse para Deus: Senhor, é o seguinte, se o Senhor me der um filho, já mudou, colocou uma condicional, se, pastor Saulo, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu. Olha, que interessante. Esvaziamento, pastor Josias. Esvaziamento, preciosismo. A gente tem um preciosismo com as coisas, nós temos preciosismo com casa, com carro. Isso vira até idolatria, tira o lugar de Deus. Quando você valoriza uma coisa muito mais do que qualquer outra que não seja Deus, você está idolatrando. Isso é pecado, o Espírito Santo de Deus não opera nisso. Tem gente que você não pode nem encostar no carro dele ali fora, que já sai bravo, pergunta quem está encostando. Tem gente que dá valor muito mais aos filhos do que a Deus. O filho é protegido, depois cresce, vira uma coisa que nem ele sabe o que é, porque protegeu demais, valorizando demais as coisas, valorizando demais situações, a não ser a Deus. Tudo que nós colocamos na frente de Deus se perde, mas quando colocamos Deus na frente e levando juntamente com Ele, dá glória a Deus. E a alma. Então Ana fala o seguinte: Senhor, se o Senhor me der, é teu. Eu vou ser apenas responsável de dar a luz. E eu dando a luz, eu vou pegar esse meu filho e vou levar para o templo para servir ao Senhor. Então Ana fez isso.
tirou a sua vontade, esvaziou de si mesmo e deixou que Deus habitasse nos pedidos e na vontade dela. A partir deste momento, eu acredito que não o Pentecoste de Atos, mas na vida dela, o Espírito Santo de Deus se apoderou dela. É a nossa vontade, nós precisamos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. É interessante que tanto aqui nesse texto, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver em Atos no capítulo 2, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é como um vento, que ele vem como um vento veemente e impetuoso, algo suave, de ímpeto. De repente, um vento. A Bíblia diz que Deus, quando faz o homem, Ele assopra. Vento é o hálito de Deus soprando sobre o homem e dando vida a ele, vida inteligente, vida de vontade. Mas mais tarde, após o advento desse Jesus Cristo que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu, a Bíblia diz que depois dele ressuscitado, ele havia ressuscitado, ele chega para os seus discípulos, reúne os seus discípulos, representando todos nós, e a Bíblia diz que neste momento também, ele soprou, ou assoprou a pneuma de Deus, e disse: recebei o Espírito Santo. É aí que está a lógica, sai a vontade, sai a alma e entra o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua vida nessa manhã, deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. O Pentecoste daquele tempo é uma extensão do que pode acontecer hoje. Eu sou do tempo, pastores, que nós íamos para o ginásio vermelho, adorar a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, lá no ginásio vermelho, na pregação do pastor Oswaldo Silva, que já dorme com o Senhor. Naquele tempo a gente se ajuntava, ficava ali em pé e ele começava a orar. Eu nem lembro o que ele orava. Eu sei que o Espírito Santo de Deus enchia as nossas vidas, e a gente até pulava, até gritava, até rolava na presença do Senhor, mas era algo genuíno, algo puro, algo verdadeiro, e o Espírito Santo de Deus está aqui para fazer na sua vida também. Aleluia. Xaramanabasuri canta labaxeri canta labassúria. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, nessa manhã. A presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta manhã. Nós só podemos sentir quando a gente deixa. Então deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua vida hoje. Eu acho interessante, John Stott disse um dia que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. É esse texto: não saia de Jerusalém. Eu vou mandar o Espírito. Eu vou mandar o Espírito. E quando eu mandar o Espírito, aí vocês poderão sair. Aí vai se cumprir na sua vida os milagres que acontecem na nossa vida. Muita gente vive aí, pastor Josias, corre atrás de milagre, é porque não é pentecostal. É que não tem o Pentecoste na sua vida, não tem o Espírito Santo na sua vida. Vai para um lugar, vai para uma igreja, vai para outra, vai na casa da irmã que está orando, está profetada para tudo quanto é lado, faz todo tipo de coisa, não sabendo ele que o Espírito Santo de Deus habita nele, não precisa atrás de nada, porque a Bíblia diz em Marcos no capítulo 16 que estes sinais, eles não precisam ser buscados, eles não precisam correr atrás deles. A Bíblia diz, é no verbo do presente e do futuro: os sinais seguirão aqueles que crerem. Bacaré, não precisa ir atrás não, eles vão te seguir. Aquele que tem o Espírito Santo, para onde ele vai tem milagres, tem unção, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Xaramanabasuri canta lavassuri canta lavaxéria, lavassuminabasuri canta lavassou. Antes do Pentecoste, nós precisamos dar um trato nessa carcaça humana. Antes que aconteça o Pentecoste, como eu disse, eles ficaram num lugar separados. E nós precisamos primeiro dar um trato nisso. E a primeira coisa que nós devemos fazer nós precisamos odiar o pecado. Quem odeia o pecado? Essa palavra é forte, odiar, não é? Uma palavra forte, não é, pastor? Não é, pastor Márcio Gondim? É forte, a palavra odiar é forte. Mas para o pecado, a Bíblia diz que nós devemos odiar o pecado. Nós devemos renunciar ao pecado.
Nós devemos dizer não ao pecado. Nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos resistir o diabo para que ele corra, saia em disparada. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos fazer isso de todo o coração. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente falar para todo mundo que a gente é alguma coisa. A gente precisa verdadeiramente ser, porque muitas pessoas, aqui na igreja, ou de frente aos amigos, em frente ao pastor, isso é pentecostal. Você representa aquilo que você gostaria de ser. E na sua casa, você verdadeiramente é aquilo que você é na essência. Se nós não formos aquilo, tem muita gente que está vivendo de aparência. Por que as coisas não dão certo na vida de muita gente? Porque elas vivem de aparência. Elas querem manifestar uma espiritualidade que não tem, quer aparecer uma espiritualidade que não tem. O homem trata muito bem todos que estão aqui. Lá em casa é grosso, é bruto com a esposa, é bruto, é grosso com os filhos. A mulher parece ser muito bem aqui, fala muito bem com todo mundo, sai da porta para ali, começa a fofocar de todo mundo, não trata bem o esposo, a família, não faz nada. Aqui tem uma aparência de santo, mas lá fora dá lugar ao diabo. Só acontece o verdadeiro enchimento do Espírito Santo quando somos verdadeiros. A Bíblia diz algo interessante, Paulo César. E é muito interessante, Deus não tem necessidade de procurar nada, tem? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Só que a Bíblia diz em 2 textos que Ele procura. Não porque Deus tem necessidade de procurar, pastor Josias, mas é porque nós não nos encontramos nessa posição. A Bíblia diz em João no capítulo 4 que Ele procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. É onde Ele está, Ele é brilho. Aonde Ele está, Ele serve a Deus. Aonde Ele está, Ele é testemunha de Deus. Aonde Ele está, Deus vê, as pessoas veem Deus através dEle. Eu gosto de contar uma ilustração. Alguém diz que uma certa mulher, todo dia ela levantava e olhava pela janela da sua casa para a casa da vizinha. E quando ela olhava, falava assim: nossa, mas que vizinha porca. As suas roupas são lavadas e estão encardidas o tempo todo. Ela nunca lava aquela roupa direito. E várias vezes ela se levantou e fez essa mesma indagação, colocou essa mesma propositura. Um dia o marido dela, cansado de ouvir, levantou bem mais cedo que ela, foi lá e limpou a janela dela bem limpa, passou todo tipo de produto que pudesse limpar, e ela levantou cedo, olhou pela janela, poxa, alguma coisa mudou. Aquela mulher hoje lavou a roupa bem lavada. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Tem pentecostal aqui? Tem gente cheia do Espírito Santo de Deus aqui? Ao invés de ficar olhando para um lado e para o outro, julgando, pré-julgando, criando situações, pondo pessoas em dificuldades, se colocando em dificuldade, sejam verdadeiros na presença de Deus, e você vai ver que ninguém vai resistir o poder de Deus na sua vida. Sejam verdadeiros na presença de Deus. Sabe, há outro tipo de pessoa que Deus procura, está no Salmo 101, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor procuram homens fiéis, pessoas que estão na presença de Deus, é fiel em casa, é fiel com a família, é fiel na igreja, é fiel nos dízimos, é fiel na sua palavra, é fiel no trato, é fiel em todas as coisas. Não tem jeito de falar de pentecostalismo sem falar dessas coisas, não. Porque pentecostalismo não é a condição que você está, é o Espírito Santo de Deus habitando em você. E olha, interessante que Paulo fala em Efésios, quando Efésios 4, 5 e 6, e no capítulo 4, antes que ele fale, no versículo de número 11 do capítulo 6, para revestir da armadura de Deus, antes ele fala assim, ó: despivos da inveja, despida com más conversações, despide da usura, despide de furar o olho do outro, despide toda ignorância, e depois revistai-vos da armadura de Deus. Mudança de comportamento, mudança de atitude.
Só podemos ser pentecostais quando houver uma transformação muito interna em nós e completa. Se ela for incompleta, não é transformação. O diabo conhece o seu ponto fraco. O diabo não brinca, como alguns dizem, não brinca de ser diabo. Ele verdadeiramente o é. Diz que o ferreiro, quando ele vai fazer uma espada, ele derrete o aço até no estado incandescente e coloca em uma forma para formar a espada. E quando ele se esfria aquele aço, ele pega um martelo, uma marreta e começa a bater naquela espada até ela se tornar lisa. Depois ele leva de novo para o fogo, deixa ela incandescente e verifica se naquela espada não tem pontos pretos, porque aqueles pontos pretos na espada são os pontos de fragilidade que vai ter com o inimigo. Então ele pega novamente aquela espada incandescente e começa a bater até que aqueles pontos pretos se acabem, para que quem for lutar com ela seja vencedor. Sabe de uma coisa? O diabo, quando ele olha para você que não está usando a espada que é a palavra de Deus, e você não está cheio do Espírito Santo, ele sabe, esse aí é fraco, eu vou dominar ele. Esse aí é fraco, eu consigo vencer ele. Esse aí é fraco, não dá conta de nada. Esse aí é fraco, não tem o Espírito Santo. Seja forte. Seja forte nessa manhã. Muda a sua vida, muda a atitude. Não adianta a gente ficar falando aqui todo dia, ficar falando em congressos, ficar falando terça-feira, ficar falando aos domingos. Se essa palavra não mudar a sua vida, não tem Espírito Santo, não tem conversão, não tem Pentecoste. Um outro ponto importante é o quebrantamento. É impossível sermos cheios do Espírito Santo sem esvaziarmos de tudo que é entulho em nossa vida. Tem muita gente enchendo a sua vida de entulho espiritualmente falando. Tem uma miséria, desculpa a palavra que eu vou usar, mas é uma verdade, uma desgraça que está acabando com as famílias. É um tal de WhatsApp, rede social, onde as pessoas em particular pegam o seu celular e recebem mensagem de tudo quanto é demônio. Eu acho que vem mensagem até do inferno para esses WhatsApps aí. E tem pessoas que estão gastando tempo, está perdendo a hora de fazer almoço, perdendo a hora de ir para o trabalho, está perdendo a hora dos seus afazeres, está perdendo a hora de ir para a igreja, está perdendo a hora de ler a Bíblia, está perdendo a hora de orar, está perdendo a hora de jejuar, para ficar nessa miséria que está acabando com a vida espiritual das pessoas. Sabe de uma coisa? O diabo está usando isso para ocupar a sua mente e você deixar de ocupar com as coisas celestiais. Ele tem usado, pode usar, não tem problema, eu uso, posto um monte de coisa, mas eu tenho o meu tempo para fazer isso, e eu não deixo somente aquilo que é puro, somente aquilo que é verdadeiro. Se é de boa fama, se tem unção, é que entra na minha mente, o resto não entra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém que eu faça. Só haverá pentecostalismo na sua vida quando você largar dessas imundícias. Pega, se você não dá conta de dominar, pega essa porcaria de celular, compra aqueles que só faz ligação, irmão, e joga esse fora. É melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois e ir para o inferno. Eu não ia falar disso não, mas Deus colocou no meu coração. Tem que falar. Tirar de você. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Eu acho interessante Davi. Quando Davi, ele peca, todos conhecem a história, não vou dissecar a história aqui. Davi peca, ele vai lá e manda matar um homem, fica com a mulher dele. A Bíblia diz que o profeta Natan chega até ele e fala assim: Davi, seu WhatsApp está cheio de porcaria aí, mano. A sua rede social, você ficou andando, a mente desocupada, ficou andando lá em cima. A Bíblia diz que ele estava lá no terraço do palácio, o povo na guerra, e ele olhando para as coisas, né? Quem sabe estava com um smartphone na mão. Conjecturas. Pastor José? Só que ao vivo, né? Aí viu lá uma mulher pelada tomando banho, verdadeiramente, desculpa a expressão, viu uma mulher nua tomando banho. Logo veio um insight. Esse negócio parece ser bom. Mente desocupada. Não é vazia não, desocupada é diferente de vazia, gente. Desocupado das coisas celestiais, mas é ocupada com as coisas do demônio. E aí tem uma grande ideia.
e executa essa grande ideia dele, e ele peca. Mas sabe de uma coisa? O que nos admira em Davi não são as coisas que ele fez. O que nos admira em Davi era o coração quebrantado, que a Bíblia diz no Salmo 51, aquela oração do arrependimento. Ele vai dizer algo interessante. Davi era pentecostal. Ele fala assim: Senhor, me purifica. Fala para o Senhor te purificar essa manhã. Senhor, me purifica. Eu pequei. Ontem eu recebi umas mensagens, umas fotos aí, eu fiquei olhando. Mas eu quero pedir perdão para o Senhor hoje. Maridos, você que talvez começou uma conversinha fiada com uma mulher que não é a sua, porque marido crente não tem amiga para desabafar. Quem desabafa é com a mulher dele. Mulheres que talvez você começou uma conversinha com alguém aí, um outro homem que não é o seu marido. Nessa manhã, fala para o Senhor: me purifica. Não é para você dar glória a Deus, não. É para você falar: me purifica. Não era para falar amém, não. Era para falar assim: ó, me purifica. Talvez o seu problema não é esse que eu falei, mas tem outros aí. Diga para o Senhor nessa manhã: me purifica. Não dá glória a Deus, não, irmão. Fala: me purifica. Porque glória a Deus é quando a gente está exaltando a Ele por os benefícios que Ele nos tem feito. Isso não é benefício, é malefício que o diabo está fazendo para a sua vida. Tem que saber até a hora de dar glória a Deus. Me perdoe. Me purifica, Senhor. E Davi estava triste. A Bíblia diz que ele estava cabisbaixo, cambúzio. E a Bíblia diz que ele disse: Senhor, o meu coração está dilacerado. Me purifica, ó Deus, e torna a dar a minha alegria da tua salvação. E Davi sentiu-se abandonado pelo Espírito Santo de Deus. Davi sentiu que o Espírito Santo de Deus, pastor Josias, tinha apartado dele. E a Bíblia diz que ele dizia: não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Você pode fechar os olhos agora e dizer: Senhor, que o teu Espírito permaneça em mim. Faça isso com sinceridade. Faça isso com sinceridade. Hoje nós já cantamos para Deus. Nós pedimos para Deus hoje nos rasgar. É uma carnificina intensa, né? Nos rasga, nos queima com 1000 graus. 100 graus, irmão, de água fervente já queima. Porque para a água chegar à fervura é 100 graus. 1000 graus eu não tenho nem ideia do que isso faz. Mas nós pedimos para Deus fazer isso hoje. E quando o fogo do Senhor, através desses 1000 graus, entra na sua vida, Ele vai purificando tudo. É dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Xaramanabasuri canta labaxeri canta lavassominades. Xeriviaçomi canta labassuri lavassumikai. O fogo do Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo é um símbolo do Espírito. O fogo é o símbolo da luz que nós devemos iluminar o mundo. O fogo ele purifica. O fogo também aquece, mas o fogo também ele alastra. Talvez você veio aqui nessa manhã pensando assim: hoje eu vou pular lá, hoje vai ter até batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso, mas o Espírito Santo nos chama para uma reflexão nessa manhã. Vamos ver o que estamos fazendo, que posição estamos diante de Deus, para ver o verdadeiro movimento extensivo do Pentecoste do Senhor, aquele que aconteceu lá há mais de 2000 anos atrás, para que ele chegue até nós e permaneça em nossas vidas. Como eu disse, porque uns sentem, outros não sentem, porque o fogo é dentro de você. Tantas coisas que nós poderíamos dizer hoje, mas eu não vou estender mais. Jesus estava dizendo: recebereis poder. O poder aqui, a palavra grega é dínamos, é dinamite. Dinamite, pastor Charles, só explode com fogo. É ou não é? Vamos ficar de pé.
Pastor Josias, dínamos. Quem é eu para falar o nome do pastor Josias falando disso? É mestre. É meu mestre. Dínamos no grego é dinamite, é ou não é? Dinamite em si só, embalada não faz nada. Dinamite é a própria palavra que o próprio Jesus usa aqui no texto sagrado. Não estou inventando não. Pode procurar. É dínamos. Dínamos é poder real. É poder em movimento. Eu não sei se precisa de 1000 graus não, viu? Não sei se precisa de 1000 graus não. Mas eu sei que eu preciso apenas da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo de Deus é suficiente para incendiar o pavio dessa dinamite. Ele vai começar a queimar. Esse fogo começa a chegar até você. Esse fogo que purifica, esse fogo que lava, esse fogo que faz a mudança radical na sua vida, esse fogo que extermina com o pecado, esse fogo que extermina com toda a maledicência que está na sua mente. Esse fogo vai encher a sua vida. Aleluia, Jesus. Que o fogo do Espírito Santo possa encher a sua vida agora. Cadê o Douglas? Douglas, vamos, cadê o Douglas? Canta aí, meu filho. Quem já pisou no Santo dos Santos? Não canta muito alto não, que sua voz é muito potente. Canta um pouquinho mais baixo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Não fica só na canção não. Xaramanabassuri canta labaxere canta lavaceres. Talvez você esperava aqui e não recebeu porque você pensava num pregador de um nome lá de fora. Ele não veio, mas o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Enquanto ele canta, você vai olhar para dentro de si mesmo. Vai ver a sua condição, se você está cheio ou se está se esvaziando de si mesmo. Para que o Espírito Santo de Deus enche o seu coração. Eu não preciso aqui gritar. Eu não preciso da cambalhota. A palavra por si só deve falar no seu coração. Eu não me incomodo se as pessoas fazem cambalhota ou fazem o que fazem. Isso para mim e para Deus eu tenho certeza que não tem valor. A sua cambalhota, o seu grito não muda Deus. Deus é imutável. O que tem que mudar é você, é a sua atitude. Não se resgata o verdadeiro Pentecoste, se dá continuidade ao verdadeiro Pentecoste. Xarabanabassuri canta labaxere canta labassu. Fecha os seus olhos, não olhe para mim. Começa a pensar no Espírito Santo agora. Começa a se entregar para o Espírito Santo agora. Aleluia, aleluia. Precisava do sacerdote para ir no Santo dos Santos, interceder pelo povo. Agora você tem acesso livre. O véu do Santo dos Santos se rasgou. Você pode ir lá, entrar na presença de Deus, chorar na presença de Deus, buscar a Deus. Diga para Deus nessa manhã: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser cheio de Ti. Deixa esse fogo incendiar você. Aleluia! No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Chega perto de alguém aí. Chega perto de alguém. O fogo, pastor. Pastor, o fogo alastra. O fogo, pastor Valdeir, ele pega. O fogo pega. Abraça alguém que está do seu lado aí. Fala para o Senhor: Senhor, enche meu amigo do Espírito Santo. Enche meu amigo do Espírito Santo. Enche o meu amigo do Espírito Santo. Xarabanabassuri canta labaçá. Irmão, chega perto de alguém. Abraça alguém que está do seu lado aí. Abraça ele e peça a Deus: enche do teu Espírito. Abraça ela aí, irmã, atrás de você. Abraça ela aí.
Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Abraça aí. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa esse fogo, esse dínamos, esse poder real encher a sua vida hoje. Xaramanabasuri cantalabara. Já pisou nos santos em outro lugar, não sabe viver. Eu não sei viver sem a presença de Deus. Eu não sei viver sem a presença do Espírito Santo. Eu não sei estar sem o Espírito Santo de Deus na minha vida. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória, glória, glória de Deus, de Deus, de Deus, de Deus que já pisou, que já pisou. Xarabanabasuri cantalas, xarabalabadabasuri cantalabassou, xiramasu kiramanacoteiramas, rabassore balabanoqueirabas, xarabalobe cantarabassura, firamassumi cantarabassou. Quem já pisou? Quem já pisou? Santo do Santo. Adore, 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 adore o Espírito Santo. E onde estiver, a glória de Deus. A glória, 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 a glória. Declare, glória, 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 xarabaxo, xarabaxo, glória. Igreja, quem já pisou e quem já pisou, Santo. Ó o Espírito Santo de Deus aí. Olha, escute, olha. Olha, Pastor Charles, Bright, escuta. Eu posso ouvir a voz do Espírito Santo aqui. Eu posso ouvir o Espírito Santo se movendo, tá ligado? Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, não sabe viver, não sabe viver. Olha a glória. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo? Ei, em outro lugar não sabes viver. E onde? Levante a sua mão nessa manhã, crente. Levanta, vamos declarar junto com a orquestra. Vamos declarar na glória do Senhor. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Quem já pisou? Vocês. Não sabe. A glória de Deus, a
glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória.